Olá! Hoje iremos falar sobre alguns dos resíduos provenientes dos serviços de saúde, mais precisamente os resíduos dos grupos D e E, que estão no grupo D, resíduos comuns que não se enquadram nos demais e que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente. E no grupo E, materiais perfluorocortantes ou escarificantes. O que são resíduos de serviços de saúde? Resíduos de serviços de saúde são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços definidos no artigo 1º da Resolução CONAMA 358 do ano de 2005, que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final. Serviços que se aplicam à Resolução CONAMA número 358, de 29 de abril de 2005. No artigo 1º, diz que esta resolução aplica-se a todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, entre outros similares. Quais os resíduos que entram nos grupos D e E? Os resíduos do grupo D podem ser papel de uso sanitário e fraldas, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar dos pacientes, material utilizado em antisepsia e hemostalsia de venóclises, equipo de soro e outros similares, sobras de alimentos e do preparo de alimentos, resto alimentar do refeitório, resíduos provenientes das áreas administrativas, resíduos de varrição, flores, podas e jardins, resíduos de gesso provenientes da assistência à saúde. Já os resíduos do grupo E são lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório, como pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri, e outros similares. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dispõe de regulamentos técnicos a fim de orientar as empresas no gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, tanto saúde animal quanto a humana, englobando a manipulação, o transporte e o descarte dos resíduos. A Resolução RDC de número 33, do ano de 2003, tem como objetivo evitar danos ao meio ambiente e prevenir acidentes que atinjam profissionais que trabalham diretamente nos processos de coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação desses resíduos.
cortando por agulha? Ah, com agulha, muito mesmo. Com agulha, muito. Era comum? Uma vez eu chamei minha mão todinha de agulha, fiquei muito tempo sem trabalhar, não podia fazer nada. No capítulo 3, aborda que o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, o PGRSS, a ser elaborado pelo gerador dos resíduos, ou seja, hospitais, clínicas e outros, deve ser compatível com as normas locais relativas à coleta, transporte e disposição final dos resíduos gerados nos serviços de saúde, estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis por estas etapas. No grupo D, os resíduos são identificados como não recicláveis e recicláveis. Nos resíduos não recicláveis, deve ser utilizada a cor cinza ou preta nos recipientes. Caso não exista processo de segregação para a reciclagem, não há exigência para a padronização de cor destes recipientes. Em relação aos recicláveis, os resíduos do grupo D podem ser destinados à reciclagem ou à reutilização. Quando adotada a reciclagem, sua identificação deve ser feita nos recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes, usando o código de cores e suas correspondentes nomeações. Baseadas na Resolução CONAMA 275 de 2001 e os símbolos do tipo de material reciclável. Os resíduos do grupo D são resíduos de qualquer lixo que não tenha sido contaminado ou possa provocar acidentes. Esses resíduos devem ser descartados em sacos pretos. Os resíduos de serviços de saúde, RSS, são materiais que apresentam alto risco de manejo e destinação final tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. Assim como é dever da instituição de saúde e de todo profissional garantir o descarte adequado dos RSS gerados na unidade de saúde, a enfermagem, em especial, deve atender para questões como o manejo, visto que seus trabalhadores realizam um grande número de procedimentos que necessitam ser gerenciados e que muitas vezes ocupam lugares de liderança, tornando-se responsáveis pelas unidades e tendo, portanto, que responder por questões técnicas como a gestão dos RSS. Consequentemente, as empresas geradoras destes resíduos são fortemente fiscalizadas pelos órgãos de controle, que possuem autonomia para aplicar sanções de diversas ordens. Além de preservação do meio ambiente, a prática de gerenciar e destinar corretamente este tipo de resíduo se torna uma prioridade. Caso contrário, as empresas poderão sofrer perdas financeiras, operacionais e até institucionais, em função de punições aplicadas por órgãos reguladores, como a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Desta forma, é importante que o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde seja monitorado em todas as suas etapas, que são elas: a primeira, separação. É a etapa em que são aplicados métodos de separação dos objetos de acordo com a classe a qual pertencem. Nesta fase, também podem ser aplicadas tecnologias para processar a reciclagem e dar um destino adequado aos resíduos. O acondicionamento é onde cada material a ser reciclado ou eliminado deve ser coletado conforme a sua classificação. Esse cuidado visa amenizar os resíduos para os profissionais que fazem o manuseio dos resíduos. Objetos perfuro-cortantes, por exemplo, representam grandes riscos de contaminação e de acidentes. Logo, é necessário que sejam acondicionados em caixas especialmente projetadas para esse fim. Por último, o tratamento e disposição final. No gerenciamento dos resíduos hospitalares, muitas são as opções de tratamento.
No entanto, as mais comuns são a esterilização para o tratamento de resíduos perfluorocortantes e a incineração para tratar resíduos comuns e químicos. O processo de esterilização também serve para promover a redução do impacto da carga biológica dos resíduos. Essa medida é importante para diminuir riscos à saúde humana e os danos à natureza. Os resíduos comuns não são coletados pela empresa, ficando a cargo do setor público a coleta dos mesmos. Seguem os seguintes artigos da RDC de número 33 do ano de 2003, que estabelecem algumas obrigações a serem feitas acerca dos resíduos do grupo D. O artigo 80 diz que os resíduos de serviços de saúde do grupo D, quando não encaminhados para reutilização, recuperação, reciclagem, compostagem, logística reversa ou aproveitamento energético, devem ser classificados como rejeitos. No inciso 1, os rejeitos sólidos devem ser dispostos conforme as normas ambientais vigentes. No inciso 2, os efluentes líquidos podem ser lançados em redes coletoras de esgotos. No artigo 81, o lançamento de rejeitos líquidos em rede coletora de esgotos, conectada à estação de tratamento, deve atender às normas ambientais e às diretrizes dos serviços de saneamento. O artigo 82 diz que artigos e materiais utilizados na área de trabalho, incluindo vestimentas e equipamentos de proteção individual, desde que não apresentem sinais ou suspeitas de contaminação química, biológica ou radiológica, podem ter seu manejo realizado como resíduos de serviços de saúde do grupo D. No artigo 83, diz que os procedimentos de segregação, acondicionamento e identificação dos coletores dos resíduos do grupo D para fins de reciclagem devem estar descritos no PGRSS, Plano de Gerenciamento dos Resíduos do Serviço de Saúde. No artigo 84, diz que só podem ser destinados para compostagem forrações de animais de biotérios que não tenham risco biológico associado. Os resíduos de flores, podas de árvores, jardinagem, sobra de alimentos e de seu pré-preparo, restos alimentares de refeitórios e restos alimentares de pacientes que não estejam em isolamento. No artigo 85, diz que os restos e sobras de alimentos só podem ser utilizados como ração animal se forem submetidos a processo que garanta a inocuidade do composto, com a concordância do órgão competente do Ministério da Agricultura e de Vigilância Sanitária. Resíduos do grupo E. O grupo E é identificado pelo símbolo de risco biológico, com rótulo de fundo branco, desenho e contorno preto, acrescido da inscrição de resíduo perfluorocortante. Segundo a RDC, Resolução da Diretoria Colegiada número 222, de 28 de março de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências, cita-se alguns artigos importantes relacionados ao grupo E, como o artigo 86, que diz que os materiais perfluorocortantes devem ser descartados em recipientes identificados, rígidos, providos com tampa, resistentes à punctura, ruptura e vazamento. No artigo 87, diz que os recipientes de acondicionamento
dos resíduos sólidos dos serviços de saúde do grupo E devem ser substituídos de acordo com a demanda, ou quando o nível de preenchimento atingir 3/4 da capacidade, ou de acordo com as instruções do fabricante, sendo proibido seu esvaziamento manual e seu reaproveitamento. Os resíduos pérfuro-cortantes, como agulhas, escalpes, bisturis e outros, devem ser acondicionados no local de sua geração em embalagens estanques, resistentes à punctura, ruptura, vazamento e devidamente identificado através do símbolo de risco correspondente. Nunca devem ser colocados diretamente em sacos plásticos, juntamente com outros resíduos infectantes, pois pode provocar acidentes. No artigo 88, diz que os resíduos sólidos dos serviços de saúde do grupo E, quando contaminados por agentes biológicos, químicos e substâncias radioativas, devem ter seu manejo de acordo com cada classe de risco associada. E no artigo 89, diz que as seringas e agulhas, inclusive as usadas na coleta laboratorial de amostras de doadores e de pacientes, e os demais materiais perfuro-cortantes que não apresentem risco químico, biológico ou radiológico, não necessitam de tratamento prévio à disposição final ambientalmente adequada. O lixo infectante deve ser separado do lixo comum. No entanto, essa separação ainda não acontece em todos os lugares, como nos hospitais, por exemplo. Os ferimentos com agulhas e materiais perfuro-cortantes em geral são considerados extremamente perigosos por serem potencialmente capazes de transmitir mais de 20 tipos de patógenos diferentes, sendo os vírus da imunodeficiência humana, HIV, da hepatite B e da hepatite C, os agentes mais infecciosos mais comumente envolvidos. Olha ó, como é que tá o lixo do regional, ó. Saco tudo encharcado de sangue, ó. Olha o jeito da sacola aí, Marião, ó. Sangue vivo, ó. E após denúncia de descarte irregular de lixo hospitalar, o Hospital Regional de Picos foi notificado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A repórter Andréa Monteiro tem os detalhes. A problemática sobre o descarte irregular do lixo no Hospital Regional Justino Luiz não é de hoje. Situação que coloca em risco a saúde dos garis responsáveis pela coleta, já que os resíduos infectados, como seringas e diversos outros, são misturados com o lixo comum. Motivo esse que fez a Casa de Saúde ser notificada ontem, dia 8 de agosto, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, regional, mediante a situação em que nós encontramos, referente ao acolhimento e a forma como eles organizaram, o local de descarte do lixo, e principalmente o lixo de natureza perigosa, que a gente viu no momento da vistoria, o regional foi autuado para que ele possa vir licenciar. Além disso, o Hospital Regional recebeu advertência por não possuir a licença ambiental estadual e municipal, documento obrigatório de toda unidade de saúde. Houve a vistoria feita no regional e a gente tem tentado trazer o regional para que ele possa dar entrada ao processo de licenciamento ambiental. E o regional ainda não possui
Pelo menos não apresentou a nossa e nem a estadual. Creio que a direção saiba, né, desse erro, dessa falha que ainda persiste, né, e que possa estar regularizando a situação. O fiscal ambiental ainda espera que a Casa de Saúde possa se regularizar o quanto antes e procurar uma empresa para fazer o descarte regular de todo o lixo contaminado. Eles foram notificados agora, né? Segundo a direção, irá passar a informação ao órgão realmente que faz a gerência do regional, né? E que eles possam estar vindo de imediato, que já deveria ter sido feito, né, desde que mesmo que o hospital tenha sido implantado, né, que é o que acontece com o novo que está vindo, que será inaugurado, que já tem todo o procedimento administrativo de licenciamento, já com suas etapas regulamentadas. E por meio de nota, a direção do Hospital Regional Justino Luiz informou que a coordenação de gerenciamento de resíduos, junto com a vigilância sanitária, está capacitando todos os colaboradores para que o problema do lixo hospitalar não volte a acontecer. Informou ainda que a coordenação esteve em contato com o setor de coleta de resíduos da Prefeitura de Picos, esclarecendo o ocorrido para que juntos possam sanar o problema e que segue capacitando e orientando os profissionais e também fiscalizando ostensivamente a fim de garantir a destinação correta desses resíduos. Com relação à notificação ocorrida nesta semana, nossa produção entrou em contato com o Hospital Regional Justino Luiz, porém, não obtivemos resposta sobre o tema. As imagens mostram o lixo hospitalar do Hospital Regional Justino Luiz, em Picos, sendo descartado junto com o lixo comum. Através dessas fotos, se observa muito sangue e seringas. Em nota, a administração do hospital comunicou que se tratou apenas de um caso isolado e que medidas foram tomadas para solucionar o problema. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley Michael, né? Sou gestor ambiental. Primeiro dizer do prazer do convite que eu recebi para que eu pudesse falar um pouquinho aqui sobre resíduos, né? É interessante a gente manter, né, esse diálogo, esse debate a respeito da parte de resíduos, sobretudo resíduos na área de serviço de saúde, que é uma área muito focada, né, no princípio, na área de atuação-chave do curso de vocês, que é o curso de enfermagem, tá? Então, antes mesmo de responder aqui as perguntas, eu acho interessante a gente pontualizar algumas coisas. Primeiro, que se entenda que quando a gente fala em regulamentação ambiental, né, ambientalmente falando, os cursos na área de gestão ambiental, eles são norteados sobretudo por normativas, por resoluções. Essas resoluções trazem justamente como princípio básico a questão da orientação, né? Para resíduos e serviços de saúde, a gente tem como orientação mais generalizada, claro, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela vai falar não somente de resíduos de serviço de saúde, mas de outros tipos de resíduos também, e a Lei 2.305/2010. Essa é uma lei que foi lançada, né, promulgada no nosso país, com o interesse da gente ter um maior controle sobre os pontos relacionados aos resíduos em si. Especificamente em resíduos de serviços de saúde, né, os famosos RSS, a gente tinha anteriormente a resolução RDC 306 de 2004, né, que é uma resolução, uma normativa Anvisa, e ela foi atualizada, ela foi novamente regulamentada pela nova RDC, que é a 222 de 2018. Né? Mudou-se alguns pontos em relação à questão de amplitude de abrangência da legislação. Então, para que a gente entenda, essa RDC ela vai trazer algumas diretrizes e também faz uma classificação desses resíduos de serviço de saúde. A gente tem alguns grupos, né? Quando a gente fala em resíduos de serviço de saúde, a gente tem o que a gente chama de grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e grupo E. Eu vou responder aqui algumas perguntas que me foram repassadas a respeito desses questionamentos que eu acho interessantes, né? Então, o primeiro ponto diz o seguinte: o que seria ambientalmente correto a ser feito com os lixões hospitalares após eles saírem desse ambiente? O que a gente tem que entender é que resíduo de serviço de saúde, ele é tido como um resíduo especial, né? Um resíduo que ele tem características especiais, ele tem propriedades especiais, e por isso a necessidade de um tratamento especial para isso. É um resíduo que historicamente a gente já sofreu no Brasil, a gente ainda sofre com algumas áreas de lixão, e aí por isso, com o passar do tempo, muitas dessas áreas receberam esse tipo de resíduo, que não é certo, que não é normal,
e que, graças a esse tipo de ação, a gente tem situações como a questão de doenças transmissíveis, né? A questão de infecção, as ISTs, enfim. A gente tem acidentes com agulhas, com lâminas. Então, quando a gente fala em ambientalmente correto, a gente tem que entender que esse resíduo é especial e que para isso a gente tem acondicionamento especial, transporte especial. Por exemplo, o resíduo de um hospital, ele não pode ser transportado pelo caminhão compactador que leva o meu resíduo doméstico. A gente tem que ter um caminhão próprio para isso, um caminhão que tem áreas impermeáveis, que tem todo um processo com relação à compactação. Então, não pode ser feito da mesma forma, tá? Então, é interessante que a gente entenda que o ambientalmente correto vai envolver todo o gerenciamento, desde a questão do acondicionamento no local, como também a coleta externa, a coleta interna, o transporte em si, o tratamento, né? Em se falando de Piauí, um dos tratamentos mais comuns que existem é a questão da incineração. As empresas coletam esse material, fazem a incineração e, posteriormente, isso é feito uma disposição ambientalmente adequada, que a gente fala, né? Por exemplo, depois que se incinera, tem como subproduto as cinzas, e aí sim, essa cinza é que é direcionada para um aterro, tá? Lembrando que esse aterro tem que ser um aterro sanitário. A gente não tem isso comumente aqui no Piauí em larga escala. A gente tem aterro em Altos, hoje em Água Branca, em Parnaíba, já chegando em Parnaíba, próximo a Parnaíba mais ou menos, são alguns dos municípios que têm esse aterro sanitário. Então, a gente tem que entender que existe uma escala correta a ser feita dentro desse processo. Segunda pergunta, perdão, quais os impactos que esses lixos trazem ao meio ambiente se descartados de forma incorreta? São vários impactos, né? Na literatura técnica, a gente trabalha com o impacto de uma forma diversa, né? Claro que o termo impacto ele sugere algo negativo por muitas das vezes, mas para a gente existem impactos que são positivos e impactos que são negativos. Mas eu estou dentro do contexto que eu imagino que seja a pergunta, a gente pode ter alguns problemas aí, como a questão de segurança do trabalho, a questão de transmissão de doenças, a questão da percolação e contaminação de alguns recursos ambientais, né? Por exemplo, materiais que têm questão de resíduo radioativo, material que tem contaminação através de produtos como sangue, coisas do tipo, eles podem contaminar lençol freático, pode contaminar o solo, eu posso oferecer risco, ter um potencial risco em relação à saúde dos trabalhadores que ali trabalham com essa situação. Então, por isso que a gente diz que esses resíduos são diferenciáveis. A gente precisa de um tratamento correto, de uma atitude correta, de um gerenciamento, um planejamento correto, para que a gente não tenha problemáticas relacionadas a isso, tanto para quem está fora do ambiente hospitalar, como também para quem está dentro do ambiente hospitalar. Né? Hoje, as unidades de saúde, de um modo geral, elas recebem fiscalização nesse sentido, até porque eu tenho que fornecer garantias para quem trabalha lá. Então, é preciso que a gente entenda que existe um risco com relação a esses materiais e que por isso que é interessante que se faça isso da maneira correta, seguindo normativas e seguindo os procedimentos padrões, né? Questão do uso, questão de EPIs, a questão dos riscos, né? A questão de alerta, sinalização, tudo isso está envolvido diretamente com essas partes, tá bom? E, por último, a pergunta diz o seguinte: como que a população deve agir se presenciar situações de descarte inadequado com relação a esse resíduo de serviço de saúde? Primeiro ponto, ofereça denúncia, tá? Da mesma forma que nós temos o resíduo na nossa casa, nós somos responsáveis por aquele resíduo. A gente, de forma bem grosseira, às vezes imagina que isso é uma responsabilidade da prefeitura. Mas essa primeira legislação que eu falei, que é a política nacional, ela traz o que a gente chama de responsabilidade compartilhada. O resíduo da sua casa, ele é responsabilidade sua também. Uma garrafa de vidro não sinalizada, dentro de um resíduo que está lá na sua casa, ela pode ser responsável pela mutilação do dedo. Isso é um dos acidentes de trabalho mais comum com quem trabalha com a parte de resíduo, né? A mutilação, cortes profundos em função de situações desse tipo. Então, da mesma forma que nós temos a responsabilidade, todo centro de saúde, toda área que está relacionada a um resíduo de serviço de saúde, ele tem essa responsabilidade, tá? Então, por isso que os hospitais contratam a questão de empresas especializadas, que fazem o tratamento, que fazem a coleta, que fazem todo esse transporte. Se isso não estiver acontecendo, qual que é a possibilidade que existe aí? A primeira de crime, né? É um crime ambiental.
porque quando você não gerencia da maneira correta, de forma adequada, você pode estar incorrendo justamente no crime de poluição. E isso eu estou falando juridicamente, né? A gente tem a Lei de Crimes Ambientais no Brasil, que é a Lei 9.605, e ela vai falar um pouquinho sobre a responsabilização. Inclusive, na área ambiental, a gente fala que a gente responde de forma tríplice. Você pode responder civilmente, penalmente ou administrativamente. Então, da mesma forma que você observa um dano desse, ou algo errado, como aconteceu já em algumas situações no Piauí, né? As pessoas oferecem denúncia para a Delegacia de Meio Ambiente. Eu tenho o Ministério Público que hoje também é atuante em situações desse tipo. Então, a gente tem uma série de órgãos aí aos quais a gente pode procurar e deve oferecer denúncia. Por que isso? Porque a gente tem responsabilidade com relação a esses processos que envolvem as questões ambientais. Por isso que é interessante a gente entender um pouquinho sobre isso e também zelar pelo que é nosso, né? O ambiente ele é nosso, é de nossa responsabilidade a gente buscar justamente a tal da igualdade, né? A questão do equilíbrio ambiental. E não só por isso, a gente está falando de materiais que têm um risco contaminante, que de repente pode contaminar o lençol freático. Muitas cidades, né, não tem seu abastecimento, por exemplo, de água fundamentados em poço. A grande maioria das cidades do interior do Piauí, o abastecimento é feito através de poços, né? Então, se eu não tenho um gerenciamento correto desse resíduo, em algum momento eu posso ter a possibilidade de contaminar o lençol freático, de contaminar solo, e aí, por consequência, a gente em algum momento pode fazer parte dessa cadeia aí, tendo algum problema desse tipo. Tá bom? Espero ter levado um pouquinho de informação a vocês e dizer que a gente está à disposição, né? Sou gestor ambiental, sou professor no IF também, e a gente sempre trabalha muito em parceria com isso, né? Os serviços de assessoria, de consultoria ambiental, as áreas que envolvem o setor de saúde, eles estão cada vez mais amplos, né? Então, por isso que essa cooperação ela é super válida. Então, amanhã, né, no futuro, daqui a pouco vocês podem estar informados aí. É interessante vocês terem um pouquinho de noção a respeito dessa importância do correto gerenciamento de resíduos. Afinal de contas, a gente está falando de ambiente de trabalho. E ambiente de trabalho ele deve levar segurança, deve levar tranquilidade para que a gente exerça a nossa função.